Ok. Ok. Mais uma vez, um bom dia para vocês. É uma alegria estarmos reunidos aqui. Eu fico feliz pelo convite que foi estendido a mim. Vez por outra, eu vou virar daqui para aqui, aqui onde está o computador, aqui onde está a câmera. É que a câmera do computador é horrível, então eu prefiro usar a outra câmera que é a que eu gravo, é a que eu faço os meus vídeos e ela tem uma qualidade um pouco melhor, né? Então eu vou tentar, na medida do possível, olhar para aqui, porque aí fica parecendo que eu estou olhando para todo mundo. Só que aqui eu estou realmente olhando para todo mundo. Ah, queridos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos estudar o Salmo 1, Salmo 1. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No Salmo 1, e nós vamos ler a palavra do Senhor e diz assim: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são, porém, como uma palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós temos já no primeiro verso uma progressão verbal muito interessante, onde o salmista apresenta nesta progressão verbal três ações que elas são sequenciais, não é? Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, depois não se detém, ou seja, parar, andar, parar, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que existe uma progressão? É como se o salmista estivesse realmente mostrando para nós que existe ali diante do pecado uma progressão. Ninguém já chega sentando lá na roda dos escarnecedores como se tivesse tudo ok e apreciando o pecado. As coisas não são assim. Geralmente você primeiro vai andando, depois você para, depois você se assenta. E essa progressão, ela é uma progressão muito interessante apresentada propositalmente pelo salmista Davi. Então, segundo o salmista, é feliz, é bem-aventurado aquele homem, primeiro, que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Há conselhos diversos que são nos dados ao longo da nossa vida e diariamente recebemos conselhos, alguns muito bons, outros que deveríamos realmente desconsiderar. E aí o salmista diz: olha, não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha, não pare. Para que parar no caminho do pecador? Mas aquela pessoa que ela anda no conselho do ímpio, ela se detém no caminho do pecador, logo, logo estará também assentada na roda do escarnecedor. É feliz o homem que não faz assim. E o texto continua, essa é uma mensagem um pouco mais ampla, mas eu vou tentar condensar aqui, que temos pouco tempo. O texto continua dizendo assim: antes, ao contrário disso, a alegria, o prazer deste homem estará na lei do Senhor, e na sua lei ele vai meditar de dia e de noite. Tá? Na sua concepção, o que seria meditar, meu querido? Meus irmãos, vocês que me ouvem, meditar, o que seria? Talvez alguns poderiam dizer assim: não, pastor, meditar é você ficar assim, refletindo, pensando ali. Meditar parece com você está, sabe, fazendo yoga, você está meditando, meditando. O que é meditação? Geralmente, meditação é algo que você faz em silêncio, né? Eu estou aqui, você está ali parado, quieto. Alguém diz: o que está fazendo? Não, estou meditando. Essa é uma concepção oriental de meditação, uma, uma concepção que vem ali talvez dos gregos, também explorada muito pelo mundo oriental, os asiáticos, né? Essa ideia de você ficar parado, né? Olhando para dentro de si, mas esse não é um conceito bíblico de meditação. Quando nós falamos de meditação, nós estamos falando de outra coisa. Se você vai no livro de Josué, no capítulo 1, Josué capítulo 1,
nós temos aqui Deus conversando com Josué e dando as diretrizes para Josué. No verso 6 ele diz: esforça-te, tem muito bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. E aí ele diz mais assim: então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aí o verso 8 é bem interessante, diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Olha, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, ao contrário, medita nele. Ou seja, o que é meditar? É não se apartar da sua boca o livro desta lei. O processo de meditação, de acordo com a mentalidade hebraica, e daí vem a palavra emuná, significa fé. A emuná, quando a gente diz assim, é fé, fé é só uma crença. Na mentalidade hebraica, fé a palavra hebraica, emuná, quer dizer fé, quer dizer obediência. Tá? É uma coisa mais concreta, palpável. Quando fala de meditação, não é você ficar ali refletindo. Meditação é você falar. Por isso Deus disse assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ao contrário disso, fica meditando nele dia e noite. Ou seja, o que é o contrário do que Deus está falando? É você pronunciar o livro desta lei dia e noite. Isso é meditação. Medita nele dia e noite. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Ao contrário, olha, medita, fala dele. E a gente vê isso na prática em Jerusalém. Não sei se vocês já viram, no Muro das Lamentações, os israelitas, eles quando vão ali, eles ficam paradinhos assim no Muro da Lamentação, e ele fica assim no Muro das Lamentações, parecendo que está batendo a cabeça, mas se você observar, na mão dele vai ter trechos da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco, e eles ficam recitando, vão falando o livro, como se fosse uma reza. É claro que eu não acredito que esse seja realmente a ideia de meditação, de você ficar ali repetindo, mas a ideia bíblica é de que você fale, e fale do livro da lei, que você tenha aqui, que você pronuncie todo o tempo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Esse que pratica isto é feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, etc. Vai dizer, antes o seu prazer está na sua lei. E na sua lei medita, fala, dia e noite. Porque esse homem será plantado como uma árvore junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero ler 2 textos mais com vocês aqui, ou 3, para nós fazermos uma comparação. Eu queria que você prestasse bastante atenção nos detalhes aqui. Quando o salmista diz assim, olha, por que será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, presta atenção, plantado junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O que o salmista tem em mente ao usar essa ilustração aqui? Vamos ver. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. O verso 5 diz assim, maldito é o homem, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne seu braço e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto. Não sentirá quando vem o bem, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas aí diz assim, bendito o varão que confia no Senhor, verso 7, cuja esperança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ó, veja se parece com o que a gente leu. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Lá diz que as suas folhas não caem.
E no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. E lá diz também o quê? Não tira o dedinho aí do Salmo, né? O Salmo diz o quê? Olha, bem-aventurado, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aqui diz também que é bendito o varão, cuja esperança está no Senhor, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se fadigue nem deixa de dar frutos. Opa, parece que é uma repetição, não é? Do texto, em outras palavras, praticamente os mesmos elementos que aparecem em Salmo vão aparecer também aqui. Agora, não saia de Salmo, continue marcando o texto de Salmo e a gente vai ler Ezequiel 47, porque a gente precisa entender o que o salmista tem em mente ao falar disso daqui. Nesse comparativo de textos, que é muito interessante, Ezequiel, capítulo 47, verso 12. O verso 10, 11 e 12 fala sobre os ímpios, né? Aliás, será também que os pescadores estarão junto dele, em Gede e em Englai, e haverá ali lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não saltarão, serão deixados para o sal. Agora preste atenção no verso 12. Junto do ribeiro, olha só, à sua margem, de uma a outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto, ó, ribeiros de águas, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, e nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aqui, o profeta Ezequiel, você vai perceber que é uma linguagem muito parecida também com o Salmo, muito parecida com o de Jeremias, só que uma coisa interessante é que parece que tem acréscimo de informações. Ele diz, olha, junta ribeiros de águas, ok, essa ilustração está presente lá no Salmo e também em Jeremias, não, não deixa de dar frutos, essa informação também está presente no Salmo e também em Jeremias, não cairá suas folhas. Opa, essas informações também estão presentes aqui em Jeremias e também no Salmo. Só que tem um acréscimo aqui, bem interessante. O profeta Ezequiel ele diz assim, e sabe por quê? Porque as águas desse ribeiro vêm do santuário. Ah, olha que interessante. E os frutos servirá de alimento e a folha vai servir de remédio. Quando você ouve fruto servindo como alimento, produzindo todo mês, como diz aqui, e a folha servindo de remédio, o que vem à sua mente? Na minha mente vem o texto de Apocalipse. É óbvio. E eu queria que você fosse em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, o último texto que a gente vai fazer o comparativo. Apocalipse, capítulo 22, versos 1 e 2 dizem assim: Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, procedia do trono de Deus e do Cordeiro, isto é, o santuário de Deus no céu. No meio de sua praça, de uma a outra banda, igual fala o livro de Ezequiel, de uma banda a outra banda, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto todo mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. O que eu consigo, olhando o quadro mais amplo agora, chegar a que conclusão? O que o salmista tinha em mente? Olhando para o texto de Ezequiel, Jeremias, Salmo e Apocalipse, me parece muito claro que quando o salmista diz, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, o que o salmista tem em mente é o texto de Apocalipse. Ele tem em mente que o justo é como a árvore da vida, que o justo é como esta árvore lá plantada no santuário de Deus, que dá o seu fruto e que as folhas são como um remédio para as nações. O justo é como uma árvore plantada junto ao santuário de Deus, plantada junto às águas que saem do trono de Deus. Esse é o justo. Esse é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Mas o texto termina dizendo assim, os ímpios não são assim.
são como uma palha que o vento dispersa. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui o Salmo termina de maneira muito interessante, fazendo um paralelismo antitético, ou seja, um paralelismo contrário ao que está no verso 1. No verso 1, o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas lá no verso 5, são os pecadores que não se assentam na congregação dos justos. Deus termina dizendo assim, olha, você pode achar que você está sofrendo uma desventura, de não ser bem aceito aqui, de não participar do grupo, mas deixa eu te dizer uma coisa, não sente na roda dos escarnecedores, não, sabe por quê? No fim das contas, serão eles que não sentarão na congregação dos justos. Aqui, o justo, que não anda no conselho do ímpio, ele tem uma congregação junto ao Senhor. E agora é o ímpio que não se assenta no caminho, na roda, não é? Na congregação dos justos. E por quê? O Salmo 1, verso 1 diz que o varão, que é bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Lá no verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então você tem aqui o paralelismo dos últimos versos com os primeiros versos, fazendo um contraste: congregação dos justos, congregação dos ímpios, caminho dos justos, caminho dos ímpios. E aí o texto diz assim, olha, feliz é o varão que não vai sentar na roda dos escarnecedores. E lá no final, ei, os escarnecedores não sentam na congregação dos justos. Feliz é o varão que não anda no caminho dos pecadores. Ei, lá no final, Deus conhece o caminho do justo. Agora, o caminho do pecador, esse caminho será destruído. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus faça-nos, no dia de hoje, como árvores da vida. Que sejamos como esta árvore ao redor dos nossos amigos, uma árvore da vida, plantado junto a ribeiros de água. Eu fiquei tão impressionado quando eu li isso. Nossa, o justo é como a árvore da vida, que está plantado próximo ao rio da água da vida, que sai do trono de Deus. Esses somos nós, os justos. Não nos cansemos de estudar a palavra do Senhor e de entender que sim, somos como um remédio para as nações, que a sua vida dê frutos que alimente as pessoas, que você seja uma árvore, que as suas folhas alimentem pessoas, que as pessoas sintam felizes em ter você por perto, porque você é como a árvore da vida, você é diferente. E que as pessoas não olhem para você como mais um que se assenta na roda delas, sabe? Não olhem para você como mais um que anda pelo mesmo caminho que elas, mas que elas olhem e digam assim, por qual caminho esse daí anda, hein? Eu quero andar no caminho dele. E no final, o caminho do justo é conhecido pelo Senhor. E no final, as pessoas olhem assim e digam, eu quero me assentar junto com ele. E no final, as pessoas entendam que esta é a congregação do Senhor. Sendo assim, seremos um cheiro de vida para a vida. E as pessoas vão olhar para nós e dizer assim, opa, eu quero também ser como a árvore da vida. E no fim, o Senhor nosso Deus é que conhece o nosso caminho. E nos assentaremos na congregação dos justos. Deus abençoe você. Um grande abraço. A gente já faz a oração final ou... Sim, pastor, o senhor faz aquela oração de apelo, daí no final eu faço uma Certo. oração de Muito bem. agradecimento ao Senhor. Muito bem. Eu quero convidar você nesse momento, então, a entender a profundidade desse tema. Ser como a árvore da vida aqui neste planeta não é fácil, não. Com tantas árvores e com tantas ervas daninhas, é muito fácil a gente se misturar. E no mundo de hoje também é muito fácil, igualmente fácil, nos assentarmos e andarmos no caminho do pecador, sabe? Nos misturarmos para ser aceito. Deus diz, não faça isso não. É feliz aquele que não faz isso. Seja uma luz, seja positivo. E as pessoas olhem para você e digam assim, eu quero andar no caminho dele. Eu quero sentar na congregação dele. E Deus vai usar você para ser a árvore da vida para outras pessoas. Você vai dar frutos e a sua vida vai ser como um remédio para outros. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de servir ao Senhor. E no mundo em que vivemos é muito fácil nos misturarmos, querermos
ser aceitos por outros e, quem sabe, vez por outra, andar segundo o conselho do ímpio, no caminho do pecador, às vezes até nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Ó Deus, mas nos ajude a não agirmos dessa forma, porque no fim das contas, o Senhor conhece o caminho do pecador e sabe que esse caminho do pecador vai ser destruído. Mas o Senhor ama e conhece o caminho do justo. E é por esse caminho que devemos trilhar todos os dias e levar outras pessoas a trilharem nesse caminho. O Senhor até sabe da roda dos escarnecedores, da congregação deles, mas o Senhor conhece a congregação dos justos. E é ali que nós devemos nos assentar e levar outros a se assentarem ali também. Para que isso aconteça, Senhor, necessitamos ser como árvores da vida. Que a nossa influência seja muito positiva ao nosso redor. Que as pessoas sejam alimentadas pelos frutos que dermos a cada dia. Que a nossa vida seja como um remédio para as nações, como as folhas da árvore da vida, Senhor. Ajuda-nos para cumprir os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa os pedidos que foram feitos aqui. Nós rogamos as tuas bênçãos para nós durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido e amado Pai, eterno Deus. Continuando na tua presença, Senhor Deus, louvando e bendizendo o teu nome. Agradecendo ao Senhor Santo Espírito por ter nos despertado nessa manhã, mais uma vez, para buscar o poder desse teu Santo Espírito, para viver nesse dia de hoje, Senhor. Um dia que ainda é escuro para nós, não conhecemos o que vai acontecer. Mas com essa palavra, Senhor Deus, entendemos e aprendemos que nós devemos ser luz para outras pessoas, porque se estamos tomando da água viva, da água do Senhor Jesus, nessa manhã, nas primeiras horas do dia, nós vamos estar alimentados e nós podemos brilhar o brilho de Jesus onde formos. Senhor, que esse dia de hoje nós possamos ter pessoas que venham ao nosso encontro e que nós possamos dividir esse pão que nós recebemos aqui gratuitamente, nós possamos também oferecer. Obrigada, Senhor Deus, por essa mensagem. Muito obrigada, Senhor Deus, por cada janelinha aberta aqui. O Senhor sabe cada necessidade de cada um. E o Senhor, por favor, Senhor, vá de encontro com cada um dos nossos pedidos, dos nossos desejos. Eu sei que aqui entre nós tem pessoas que estão num leito de dor, tem pessoas aqui que esperam por um milagre, já tem até um tempo, Senhor. E tem outras pessoas, Senhor Deus, que estão esperando a cura, estão esperando que um filho volte de volta para os teus caminhos. Tem tanta dor aqui nesse meio, Senhor. Tem tanto sofrimento no mundo inteiro. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso Pai querido, nosso Deus, e tudo está debaixo das tuas mãos. E que o Senhor vai curar e vai também fazer o milagre acontecer, mas é no momento certo, no seu momento, Senhor Deus, e nós respeitamos isso, confiando, acreditando na tua palavra e nas tuas promessas. Muito obrigada, Senhor Deus, por mais esse momento. Eu quero te pedir, Senhor Deus, uma bênção especial na vida do pastor Eliezer. Diante da agenda dele, que é lotada, ele teve esse tempo, Senhor, porque o teu Santo Espírito tocou lá no coração dele. Tocou de uma maneira tão especial, que preparou essa mensagem para nós. E Amém. então eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dele, pela vida da família dele. E os propósitos que o Senhor tem na vida dele, Senhor, se cumpra de acordo com a sua vontade, tudo possa se cumprir. Amém. E, Senhor, os projetos que ele tem também, a missão que ele tem, que o Senhor possa trabalhar isso na vida dele, dirigindo ele com teu Santo Espírito. Também te peço pelo pastor Anderson, Senhor, o nosso pastor, o pastor aqui do Go Six, que o Senhor possa abençoar ele de maneira especial, conduzindo ele e a família dele, Senhor, a cada dia. Não é nada Amém. fácil para um pastor, as dificuldades que um pastor encontra, Senhor Deus, porque o inimigo ele quer atacar de todas as maneiras. Mas, Senhor, cobre esses homens com teu Santo Espírito, para que eles possam ser ungidos todas as manhãs, Senhor, para viver uma vida de comunhão contigo e que à noite, Senhor Deus, eles agradeçam e louvam o teu nome, Pai, por um dia Amém. vencido.
Amém. Esteja com cada um de nós, perdoa os nossos pecados, Pai. Livra-nos do mal e fica conosco hoje, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai. Amém.